Você sabe o que é antifascismo? Para entender isso, precisamos falar sobre o significado de fascismo. O fascismo é uma ideologia de extrema-direita estabelecida há quase 100 anos na Itália por Benito Mussolini e o seu grupo, o Partido Nacional Fascista, que assumiu o poder em 1922. A Itália passava por uma crise social, política e econômica depois da Primeira Guerra Mundial. O símbolo fascista é um machado romano composto de várias varetas unificadas. Historicamente, o fascismo tem como características o ultranacionalismo, o Estado autoritário, o corporativismo, o racismo exacerbado, o controle das massas, a valorização da violência contra opositores, a invenção de um inimigo, pode ser externo ou interno, a valorização da tradição e de um passado supostamente glorioso. O fascismo italiano serviu de referência para outras experiências semelhantes. Podemos destacar a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler. Apesar de algumas particularidades, as bases do nazismo são as mesmas do fascismo. Não à toa, também é comum o uso do termo nazifascismo. No Brasil, na década de 30, houve a ascensão da Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado. Os integralistas podem ser considerados a versão brasileira do fascismo, defendendo uma política ultranacionalista, autoritária, conservadora, tradicionalista, católica e corporativista. No Brasil, as forças políticas de esquerda também combateram o fascismo. Em 1934, na cidade de São Paulo, ocorreu a Batalha da Praça da Sé, um conflito armado, quando anarquistas, comunistas e socialistas combateram e venceram uma manifestação dos integralistas, que precisaram fugir. Popularmente, esse episódio também ficou conhecido como a Revoada das Galinhas Verdes, devido à cor do uniforme integralista. Reagindo ao crescimento dos fascistas, grupos antifascistas começaram a surgir na Europa. Eram considerados organizações clandestinas e criminosas. Os casos mais famosos são da Itália e da Alemanha. Na Itália, em 1921, foi fundada a Resistência Popular, que unia anarquistas, comunistas, socialistas e republicanos. Essa organização combateu diretamente os fascistas, se envolvendo em conflitos armados. Apesar de obter algumas vitórias, não durou muito. As disputas políticas entre a própria esquerda e os problemas financeiros dificultaram. Podemos destacar também a União Anarquista Italiana e a União Sindical Italiana. Na Itália, o antifascismo voltaria a ter impacto maior na década de 40, com os partidianos, que faziam parte da resistência italiana contra Mussolini e a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, com a ascensão do nazismo na década de 30, surgiu a Ação Antifascista, unindo principalmente comunistas e social-democratas. Foi a partir daí que se popularizou a palavra Antifa, uma abreviação. Os comitês antifascistas continuaram atuando no país até meados de 1945, combatendo os nazistas que sobraram após a queda de Hitler. O símbolo foi idealizado por alemães, membros da Associação de Artistas Visuais Revolucionários, se tornando um dos símbolos mais conhecidos na esquerda contemporânea. Inicialmente, pelo vínculo com os comunistas alemães, o símbolo trazia duas bandeiras vermelhas. Atualmente, o símbolo mais comum é o círculo com duas bandeiras, a preta e a vermelha. O preto é a cor tradicional do anarquismo, e o vermelho foi tradicionalmente adotado pelo comunismo e pelo socialismo. A posição das bandeiras, viradas à esquerda, também fazem referência a essas ideologias, que são de esquerda no espectro político. Desde a década de 80, se formaram grupos antifas, que incluem não só trabalhadores, mas jovens, estudantes e membros de subculturas. Geralmente, esses grupos prezam pela organização autônoma, promovendo enfrentamentos com a extrema-direita em diferentes países. Eles têm alinhamento com uma tradição de esquerda, agregando também anarquistas, comunistas, socialistas e autonomistas. Com o avanço da extrema-direita no mundo, normalização de práticas fascistas, fica cada vez mais necessário ações e posicionamentos antifascistas. Um dos exemplos de ação que os antifascistas costumam utilizar é a tática Black Bloc, que consiste em ações diretas e táticas de combate urbano contra as forças policiais e grupos nazifascistas. Essa tática surgiu aproximadamente na década de 80 e, diferente do que muitos pensam,
O Black Bloc não é uma organização ou um movimento com líderes. O Black Bloc é apenas uma tática. A máscara, além de um símbolo, é uma forma de protegê-los das perseguições. No Brasil, a gente teve manifestações em que as pessoas usam verde e amarelo, clamam pela volta da ditadura militar e reproduzem diversos sinais de apoio ao fascismo, sendo elas bastante semelhantes a manifestações pré-ditadura militar, como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 1964, em que setores conservadores se uniram pelo medo do comunismo, fazendo parte da onda conservadora que culminou no último golpe. Temos um presidente que usou frases de Benito Mussolini publicamente, e em apoio ao presidente Trump, disse que movimentos antifascistas são, na verdade, terroristas, prática usada por muitos para criminalizar movimentos antifascistas. Os movimentos de antifascistas sempre fizeram um contraponto a esses manifestantes nazifascistas, se colocando também em risco e lutando diretamente se necessário, e em muitos desses momentos, os confrontos podem ser violentos. As células antifascistas são organizadas coletivamente para combater movimentos e governos como os que ganharam força nos últimos anos, com a ascensão da extrema-direita.